Olá, este é o Panorama, a sua revista eletrônica de fim de semana e as notícias que repercutiram aqui na Câmara dos Deputados. Marco Civil da Internet, crise entre os dois maiores partidos da base de apoio ao governo, adia a votação do projeto para a semana que vem. Mais médicos, vinda do ministro da Saúde, gera debate acalorado entre os deputados. E você vai ver também. Energia, secretário executivo do Ministério garante: não vai haver racionamento nem aumento na conta de luz. História, sessão solene faz homenagem a heróis da luta contra o racismo e celebra os 130 anos da abolição da escravatura no estado do Ceará. Mês da Mulher. Congresso e Tribunal Superior Eleitoral lançam campanha para incentivar a participação das mulheres na política. A semana foi de intensas negociações em torno da proposta que cria o Marco Civil da Internet. Houve diversas reuniões do governo com líderes dos partidos aqui na Câmara. O presidente Henrique Eduardo Alves anunciou que o projeto, que tranca a pauta do plenário desde outubro do ano passado, vai ser votado na próxima terça-feira. Mas alguns pontos ainda não têm acordo. A repórter Paula Bittar detalha para a gente que pontos são estes. O Marco Civil é considerado uma espécie de constituição da rede mundial com regras para o uso da internet. Após denúncias de espionagem feita pelos Estados Unidos contra autoridades brasileiras no ano passado, a proposta ganhou mais atenção e, com isso, o carimbo de urgência da presidenta Dilma Rousseff. Por causa do pedido de urgência, o texto tranca a pauta do plenário desde outubro do ano passado, impedindo que os deputados votem outros projetos de lei. Nesta semana, o presidente Henrique Eduardo Alves deu o basta. Garantiu que o plenário votará o Marco Civil na próxima terça-feira, sem falta. O que for acordado, melhor. O que não for, virá democraticamente a voto. A partir do Marco Civil votado na próxima terça-feira, nós queremos destinar a quarta-feira, na sua sessão ordinária, para votar as outras 5 urgências constitucionais, que, como serão mais simples, não tem a complexidade do Marco Civil, podemos votá-las todas na próxima quarta-feira. Por quê? Para que na semana, e aí é o importante, na semana do dia 7, 8, 9, 10 e 11 de abril, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, vamos fazer uma pauta de projetos remanescentes de outubro que esta casa não pôde votar ainda. Apesar da promessa do presidente, ainda não há acordo entre os parlamentares. Nessa semana foram 2 os principais pontos de discordância. Um deles é um acréscimo feito pelo relator a pedido do governo como resposta à espionagem internacional. O item obriga grandes provedores estrangeiros a manterem data centers no Brasil para armazenagem de dados. Governo e relator já sinalizam com a possibilidade de retirar esse ponto. Alguns partidos da base, como, por exemplo, o PSD, que sempre foi contra essa proposta, sugerem que se busque uma redação alternativa para garantir a mesma segurança aos brasileiros, sem abrir mão da soberania nacional e, ao mesmo tempo, sem recorrer a essa medida. Isso está sendo estudado, isso vai ser debatido, e isso não é um dos pilares do projeto, não constava do projeto original, portanto, isso será objeto de debate. O outro item sem acordo prevê que decreto presidencial regulamente a chamada neutralidade de rede. A neutralidade impede que provedores deem tratamento diferente a conteúdos e serviços. Ficaria proibido, por exemplo, vender pacote com acesso apenas a um serviço como e-mail. Alguns partidos argumentam que o decreto regulamentando a neutralidade dá muito poder para o executivo. O ministro da Justiça acabou vindo à Câmara negociar com os líderes. Alguns ponderavam, embora me parecesse impossível que isso pudesse acontecer, que o decreto poderia querer inovar, dizer situações que a lei não estava colocando. Então não, então vamos colocar uma redação em que fique claro que o ato praticado, o decreto que é praticado nos termos do artigo 84, inciso 4 da Constituição, terá a exclusiva finalidade de fazer a execução da lei. Apesar de não ter conseguido votar o Marco Civil, nesta semana o plenário iniciou o processo de discussão do projeto. A neutralidade deixa de ser neutra
porque o governo ou alguém do governo que vai editar esse decreto haverá, de maneira subjetiva, na nossa opinião, distorcer o aspecto da neutralidade que o projeto, portanto, deve, na nossa opinião, realizar. A internet não é mais aquele espaço romântico que foi há 20 e poucos anos atrás, quando foi criado. Hoje ela é um espaço na qual operam grandes empresas, na qual existem grandes interesses, não só de operadores, mas de provedores, de grandes provedores de conteúdo. Além dos debates do Marco Civil, os deputados aprovaram o primeiro turno de proposta que prorroga a Zona Franca de Manaus até 2073. Ainda não há data prevista para a votação do segundo turno. O Congresso Nacional adiou a análise de 11 vetos que estavam na pauta. A votação do veto da presidenta Dilma Rousseff ao projeto que regulamenta a criação de novos municípios também ficou para depois. Foi o segundo adiamento deste veto. As bancadas de 5 partidos do Senado entraram em obstrução e a votação não foi realizada por falta de quórum. No mês passado, a votação foi adiada por iniciativa de deputados contrários ao veto do projeto dos municípios. O secretário executivo do Ministério de Minas e Energia garantiu aqui na Câmara que não haverá racionamento de energia nem repasse de aumento de tarifa ao consumidor. No entanto, Márcio Zimmermann reconheceu que o sistema elétrico está em situação de alerta por causa da falta de chuvas. Zimmermann veio participar de audiência pública das comissões de Minas e Energia, Desenvolvimento Econômico e Fiscalização Financeira e Controle. Em razão de um fenômeno meteorológico que comprometeu a incidência de chuvas no país, o setor elétrico brasileiro está operando em sinal de alerta amarelo. Para o representante do governo, mesmo com reservatórios baixos e o uso acima do previsto das usinas térmicas, o que encarece o custo da energia, não existe previsão de aumento de tarifa no próximo ano. As revisões tarifárias, que a ANEEL é que faz a regulação econômica, ela está conduzindo normalmente. O que tem é essa condição atípica que você teve no ano hidrológico ruim, que você está deixando para que o fator daquelas usinas que vão vencer a concessão o ano que vem, a partir de janeiro, neutralize esse efeito que nós tivemos com a geração de térmica. Zimmermann também descartou a possibilidade de racionamento de energia. Nós não estamos enxergando, com a visão que nós temos hoje, necessidade de racionamento. Deputados da oposição questionaram o governo por manter o preço da energia baixo, por meio de recursos do Tesouro e do endividamento das companhias distribuidoras. Eles também criticaram a falta de transparência com relação a um possível reajuste da tarifa de energia. Hoje o custo de energia teria que aumentar 28%. E o governo está empurrando isso com a barriga por puro interesse eleitoral. Nós pagaremos mais caro ainda por isso brevemente. O consumidor não pode pagar conta, principalmente o consumidor residencial que já paga uma tarifa muito alta. Foi ouvido nesta semana o primeiro dos 10 ministros que terão de vir à Câmara por causa das convocações e dos convites aprovados durante a rebelião da base governista semana passada. Sob pressão, o ministro da Saúde, Arthur Quiorio, respondeu a denúncias e defendeu o programa Mais Médicos.